O senhor acha que, por conta dessas tecnologias, algumas áreas da engenharia vão desaparecer? Não é, eu acredito que a pessoa vai ter que se adaptar. Por quê? Não é questão de desaparecer. São vertentes que eu acredito que a nossa engenharia vai trabalhar. Porque hoje, por exemplo, não é necessário realmente que eu vá desenvolver manualmente uns cálculos, mas eu preciso saber entrar com os cálculos. Então, se eu não souber entrar com os valores corretamente e saber a resposta que está me dando, a tecnologia não vai me servir de nada. Eu preciso realmente estar entendendo o que está acontecendo, o que está passando por dentro da análise daquele software, para que a resposta saia corretamente. Fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas certas e entrar com os dados corretamente. Na verdade, o engenheiro hoje está precisando mais entender essa situação do que realmente ele precisa cálculos manuais. O cálculo manual ele precisa aprender para ele saber realmente como proceder. Mas, realmente, a tecnologia vai tirar uma boa parte do serviço da engenharia, porque hoje, com inteligência, eu consigo otimizar a quantidade de engenheiros, porque vai agilizar as soluções, né? E, na verdade, a interesse é esse: melhores soluções, mais qualificação e menos erro. A gente fica pensando assim, ó, se a tecnologia está tirando um pouco o uso de mão de obra humana, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a olhar, por exemplo, construções, tecnologias para a medicina, e aí eu vejo que, às vezes, elas estão mais voltadas para o lado humano, tá sendo mais humano. É isso mesmo? Ou o senhor acha que não, a tecnologia vai invadir aí, pronto, acabou, e daqui a um tempo acabou a pessoa? Olha, eu vou deixar uma opinião aqui. Eu acredito que, com o tempo, deve otimizar a questão humana mesmo. Porque, com a tecnologia avançando no nível que hoje está cada vez mais rápido, por exemplo, um processo. Um projeto que antes demorava 30 dias, hoje, às vezes, eu consigo realizar ele num prazo de 2, 3 dias, e ele está otimizando muito o processo. E onde eu precisava de muitos profissionais, hoje eu estou reduzindo a quantidade de profissional. Eu mesmo já enxuguei a minha quantidade de funcionários, porque eu vi que, com os softwares que eu tenho adquirido, eu venho reduzindo cada vez mais a quantidade de profissional no mercado, porque eu consigo, tecnicamente, realizar o mesmo serviço com a quantidade menor. Porém, nós estamos batendo numa tecla um pouquinho diferente, porque, de contrapartida, eu vou precisar de mais mão de obra para poder avaliar as questões de obra mesmo. Porque, hoje em dia, eu vou entrar num tema meio delicado aqui, seria a coparticipação. Hoje, o engenheiro, seja ele eletricista, mecânico, civil, ele tem responsabilidade, através de um ART que ele preenche, total sobre o serviço que ele executa. Porém, ele não fica, durante todo o período, ali do lado do profissional que está executando o serviço. Então, quando acontece qualquer tipo de sinistro presente na obra, ele responde sozinho por isso. Ele não tem a participação dos profissionais. Os profissionais simplesmente vão para casa, tranquilamente, e não respondem por nada. Mas eu vou citar um exemplo. Tecnicamente, um engenheiro fica aí 1 hora, 2 horas por dia numa obra. As outras 6 horas, ela fica sem a coordenação. Você tem um mestre de obras que também não fica direto. Ele tem que está atento, por exemplo, numa edificação grande, verticalizada, ele tem vários andares para ele socorrer. Você não sabe o que um profissional, a gente chama de profissional, mas nem todos são profissionais. Eles estão trabalhando como profissional, mas eles fazem muitos erros que quem acaba
sendo responsabilizado por isso é um engenheiro final, seja ele qual disciplina ele estiver atuando. Eu sou um que defende um pouco de corresponsabilidade. Deveria existir uma maneira no mercado de trazer esse profissional para junto da gente, para ele entender que a vida da pessoa também... Eu vou citar um exemplo aqui do que eu estou querendo dizer aqui. Você leva o teu carro num mecânico ou um borracheiro, ele vai, conserta seu pneu, coloca os parafusos, mas não aperta os parafusos da roda do seu carro. E você achou que está tudo certinho, vai embora, sai. No meio do caminho, essa roda solta, você causa um acidente, pode até matar alguém. Você responsabiliza quem? O dono da oficina mecânica. Da oficina. E o rapaz que largou seu pneu sem apertar, sem nada? Ele não tem responsabilidades em nada. Ele simplesmente não tem relativamente nada. Então, se for para você realmente ter que certificar tudo que foi feito, então você não precisaria realmente de ter o profissional te ajudando. Se você, a partir do momento que você tem um profissional que pode estar te ajudando, ele tinha que ser corresponsável. Eu acredito que, a partir do momento que isso funcionar, nós vamos ter obras mais eficientes, desenvolvimentos mais eficientes. Por quê? Todo mundo leva um pouquinho de responsabilidade. Mas não é cultural isso? Desde sempre foi assim? Desde sempre foi assim. Mas o que eu entendo da seguinte maneira: isso precisa ser mudado. Isso precisa ser... E quem que muda isso? Realmente, dependeria muito dos órgãos governamentais. Eles trabalharem, porque eles têm que trabalhar uma maneira de transportar essa responsabilidade para todos. Todos que estão... ter uma maneira de certificar realmente que aquela pessoa está fazendo o correto. Eu acabei de citar um exemplo, mas existe inúmeros. Hoje, por exemplo, você entra dentro de um avião. Você tem certeza que o sistema de manutenção foi adequado dentro daquele avião? Pelas legislações da ANAC, hoje, a gente acredita que sim, né? Você acredita? Mas só do jeito que é hoje, porque teve muito avião que caiu lá atrás. Exatamente. Quando o avião cai, eles criam novas regras. Outro cai, cria novas... Só que se todos os órgãos fossem igual a ANAC realmente, ela cai um avião, ela vai lá fazer investigação, vai descobrir. Não é o que acontece na parte da engenharia. Os órgãos vão lá, eles não vão fazer uma perícia tão aprofundada e tentar corrigir o que está acontecendo. Eu estou até desviando um pouquinho o foco da nossa conversa aqui, mas é uma coisa que eu sempre tive vontade de expor, essa questão de corresponsabilidade. Porque, graças a Deus, comigo nunca aconteceu nada ainda. Mas eu tenho muitos amigos aí que eu sei que já passaram por situações muito complicadas, porque eles realmente, o engenheiro não tem como ele permanecer. Se ele ficar só dentro de uma obra durante todo o período, ele não consegue os recursos financeiros necessários para continuar. Mas por isso que mas não, seu Cláudio, é dentro de uma engenharia do futuro, porque aí a gente começa a pensar num como deveria ser daqui para frente, entendeu? Sim. Porque se o senhor fala que se a gente tem um uso de tecnologia e isso diminuiu a quantidade de mão de obra do senhor, então a gente precisa diminuir a quantidade de engenheiros. Necessariamente você vai começar a ter engenheiros mais especialistas em cima de um assunto, concorda? Então você fala assim, agora eu sou engenheiro civil especialista em concreto protendido, sei lá, para vãos de... sei lá quantos metros, 20 metros, não sei se eu estou falando uma besteira. Não está, não. Então, você tem ele é bem específico. Essa é a engenharia que eu acredito, esse é o futuro, é um futuro em que as pessoas vão se tornando cada vez mais especialistas naquilo. Sim. Porque o generalista, uma tecnologia faz, concorda? Sim. Aí que o senhor disse assim, que a engenharia está ficando mais humana. Se ela está ficando mais humana...
esse tipo de comportamento, de ter um entendimento de que uma obra ela não é só responsabilidade de uma pessoa, mas ela é um conjunto de pessoas que se juntaram para que aquilo ali dê certo. Então, ela tem que ser responsabilidade de todo mundo. Então, seria basicamente isso que o senhor... Estou querendo dizer. Querendo dizer. E isso é uma visão de futuro, porque é diferente do que acontece hoje. O CREA, quando idealizou a partir de engenharia, foi em 1933, se eu não me engano. Foi onde ele fez a determinação de determinadas áreas. E antigamente só tinha um engenheiro de fortificação, que era um engenheiro que tomava conta de todos os segmentos. Então, eu não tinha segmento. Por exemplo, o engenheiro civil de fortificação, ele fazia todos os projetos, todas as áreas. Hoje, essas áreas, igual a medicina, ela está desenvolvendo. Hoje eu tenho um engenheiro que trabalha só, inclusive comigo, já é assim. Eu tenho um engenheiro que trabalha só na área hidráulica, eu tenho um engenheiro que trabalha na área elétrica, eu tenho um engenheiro que faz a parte de prevenção e combate a incêndio. Quer dizer, eu fui criando setores para evitar exatamente erros. A pessoa trabalha mais num determinado setor, ele se especializa num setor e ele consegue realmente ser mais efetivo naquilo que ele está fazendo, tá certo? Não que ele não possa trabalhar em algum outro setor, mas ele fica qualificado para aquele determinado setor. Só que, é que nem eu estou querendo dizer assim, tecnologia do futuro. Não entrou com o dado correto, você vai ter uma resposta incorreta. E quando é que você vai descobrir isso? Quando você estiver executando. É complicado chegar numa situação onde eu tenho tanta tecnologia na mão, mas aí depois o profissional que eu estou qualificando ali não sabe a resposta se ela vai estar certa ou não. Acredita na tecnologia. Acredita na tecnologia. A tecnologia é importante, ela é muito... Mas um pouco de experiência vai ter que fazer parte desse sistema, porque nem tudo o computador resolve, né? Nem tudo a tecnologia resolve. A gente vai precisar realmente do lado humano ainda para poder certificar se aquilo está batendo. Bem feito. Bem feito, exato. O senhor acha que a partir de agora, então, os engenheiros eles começam a ser ter que ter um conhecimento muito mais profundo em cima de um assunto do que muito mais ser generalista do jeito que eles saíram da faculdade? A pessoa vai ter que estudar muito mais. A engenharia, a tecnologia facilita a vida, mas eles vão ter que estudar muito mais. Realmente, resumiu o que eu estava querendo dizer aqui, exatamente. O engenheiro de hoje ele tem que ter uma formação muito maior. Tem que ser muito mais trabalhado para ele poder, porque já que ele não está tendo tanta experiência de obra, ele precisa de obra, que eu falei assim, o genérico, tá? Depende da engenharia que ele está atuando. Se ele não tem tanta experiência, ele precisa ter muito mais capacitação para poder saber utilizar os novos materiais que estão entrando no mercado, porque nós estamos assim, é que nem eu acabei de dizer, daqui 5 anos eu não sei o que espera de tecnologia para a gente ainda. Às vezes eu brinco, eu falo assim, olha, a minha bola de cristal está meio embaçada, eu não consigo enxergar meu futuro tudo assim. Mas eu sei que em 5 anos eu vou ter um outro avanço muito tecnológico. A gente nem sabe o que pode vir de tanta tecnologia. E aí? Quem que está preparado para isso? Não está preparado. Ninguém está preparado, seu Cláudio.